Entre as águas do velho rio brotou um sinal de amor, uma imagem simples, um fio do céu descendo em fervor. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, luz que consola e que convida a paz, ao amor e a vida. Três corações em oração pediam amparo e fé. Nas redes veio a compaixão da Mãe que tudo é. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, luz que consola e que convida a paz, ao amor e a vida. Boa noite, Darcy. Bem-vinda. Acolhe os que choram na dor, os que erraram no caminho. Maria é mãe, é amor, que envolve o mundo inteirinho. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, luz que consola e que convida a paz. Oi, Fábio, boa noite. Bom te ver aqui, hein? Saudades, hein? Em tua rede o povo confia. Vou desligar aqui o som. Tá bom, mas sim, vamos desligar para poder iniciar nosso evangelho desta noite. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início agradecendo ao Pai Criador, agradecendo aos mentores individuais de cada um que se encontra ao nosso lado e nosso lar, agradecendo a espiritualidade, os mentores da nossa Casa Nova Era, na qual nos acompanha em todas as tarefas. E assim, Jesus, agradecendo essa oportunidade desse dia de estar passando o Evangelho em seu nome, para que possamos assim absorver melhor nossos dias, dentro do nosso lar, junto com a nossa família. Que assim seja. Então, vamos iniciar o nosso estudo, que é com o livro Religião dos Espíritos. Nós estamos hoje na lição 90, Louvor do Natal. E Emmanuel traz uma parte do livro dos Espíritos, que é a questão 1017, que já estamos chegando no final desse livro Religião dos Espíritos, e com as perguntas do livro dos Espíritos, né? Que traz mais informações. E Emmanuel sempre traz uma questão, uma situação, uma mensagem para nós, sempre em cima de alguma questão do livro dos Espíritos. E a pergunta, antes de ler o Louvor de Natal, do livro de Emmanuel,
Vamos ver a pergunta do Livro dos Espíritos, que diz assim: disseram alguns espíritos habitar no quarto, o quinto céu. Disseram alguns espíritos habitar no quarto ou no quinto céu e etc. Que entendia por isso, né? Alguns espíritos imaginavam, naquela época, que iriam morrer, né, para um local, né, para eles ser num quarto ou no quinto céu. Era uma época que começava a abrir um leque de informações, de conhecimentos da vida humana. E eles pensavam assim, de acordo da época, de acordo do seu conhecimento, dos seus conhecimentos, principalmente, né? Quando eles falavam o quarto, o quinto céu, eles queriam revelar que teríamos, né, no caso eles, diferentes locais, diferentes graus de purificação, que eles falavam, que esse grau até chegar o grau da felicidade. E se perguntar a um espírito, né, hoje, se ele está no inferno, e ele nos disser, eu estou no inferno, eu me sinto infeliz, me sinto assim, assado, ele vai entender que esse inferno é o sofrimento que passamos, né, hoje. E não está nesse inferno, nós não estamos num fogo, numa fornalha. Nós estamos no nosso próprio inferno. O Espiritismo vem aqui nos consolar, traz esse assunto para nós de maneira clara, racional, com explicações das mais grandiosas, né? E ao mesmo tempo, os Espíritos dizem assim, e ao mesmo tempo são mais consoladoras, né? Essas explicações, consoladoras para todos nós, para a humanidade. E assim nos esclarece que é nós mesmos que provocamos o nosso inferno, ou provocamos o nosso paraíso, não é? E sabemos disso, né? Hoje que nós temos um pouquinho assim de conhecimento, muito pouco, mas que a gente já entende que o inferno é nós mesmos que propõe esse inferno, não? E que o nosso purgatório, eles falam aqui, é um estágio, esse purgatório é um estágio hoje, no caso que nós estamos tendo, esse estágio, vivenciando essa vida corpórea. Nós estamos num purgatório. Isto cada encarnação vai expurgar situações que ainda temos que resolver para fazer aparar as arestas, né? Ainda temos que resolver muita coisa, temos que caminhar muito, em muitas reencarnações, para sermos espíritos melhores, né? E aqui vamos nos limpando, vamos tirando tudo isso de encarnação passada que nós limpando de algum mal que fizemos ao outro. E fazer o bem, procurarmos entender e fazer o bem e perdoar, para que seja a nossa evolução cada vez mais rápida em cada encarnação e seguir essa evolução mais leve, sem culpa, porque a gente vai tirar toda essa culpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então a gente não vai ter mais se a gente agir dessa forma, fazendo bem, amar e perdoar, né, para poder passarmos a próxima evolução mais limpas, né, com a alma limpa. Então vamos passar para o livro Religião dos Espíritos agora, e vamos falar que Emmanuel nos traz mensagem. Emmanuel, e nós estamos no penúltimo capítulo desse livro, hein, gente?
Passou rápido, né? Então ele começa assim: Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, alastravam-se como rastro da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Então, Jesus, naquela época, ele estava se preparando, né? Naquela época, estava se preparando para a sua chegada na Terra. E ele sabia o caos que iria encontrar, né? Ele já sabia. Era uma época em que havia guerras, que havia muitas discórdias, havia muita destruição. Boa noite, Regina. E essa destruição era entre os povos, entre os reis e os romanos, né? Ele veio preparado, Jesus veio preparado por ser um espírito iluminado, né? E envolvido para nos apaziguar aqui a terra, apaziguar o povo, a população, de toda aquela situação que estava vendo. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Quer dizer, Jesus chega aqui de forma simples, né? Com toda a sua humildade e, no entanto, no local que ele chegou, fugindo, né? Com os pais fugindo com ele, ele tinha aquela humildade e foi recebido por quem? Pelos animais, né? E continuando. Ninguém sabe até hoje quais foram os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples e ignora-se quem foi o benfeitor que arrancou ao desconforto da estrebaria para o clime do lar. Então, Jesus foi acolhido pelos animais, como já falei, na estrebaria, onde José e Maria fugiam para... porque ninguém podia saber da vinda do mestre antes, porque o Herodes queria matar todas as crianças para até chegar no caso de Jesus. A criança que era tão poderosa que eles estavam comentando que ia chegar e que diziam que era enviado de Deus, né? E era uma época que tinha pessoas de muitos poderes. Era naquela época de reis, né? De templos. E continuando. Cresceste sem nada pedir, que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolhestes vilarejos anônimos para a moldura da tua palavra sublime. Buscastes para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhe favoreciam os voos do pensamento, e conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. Olha que está falando aqui, em alguns Jesus ia para alguns vilarejos, né? Tinha pessoas, onde tinha as pessoas simples, né? E leigas, e nem sabia da chegada de Jesus. Mas Jesus foi até eles para propagar o reino de Deus. Jesus cresceu, ele cresceu e um dia ele foi até um templo para começar as suas pregações. E ali ele estava, lá no templo, e aí estava lá do lado dele, Hanã. Tá até no livro Boa Nova, o Hanã, eu lembro sempre do Boa Nova, que é um estudo que nós tivemos, foi muito bom. É tão bom se a gente retornasse rever esse livro. Mas Hanã era um estudioso, e ele estava ali no templo e pergunta a Jesus, e que fazes aqui?
né? Jesus respondeu então: passo por Jerusalém, fundando o reino de Deus. E aí Hanã vê em Jesus aquela humildade do gesto dele, do falar dele. Boa noite, Neuza. E Hanã vê aquela toda humildade de Jesus, sem ter poderes, né? Sem ter títulos, né? Sem influência política, no caso, né? E Jesus buscava pelos os mais simples para ensinar. Eles queriam os pobres, simples, aqueles que os doutores da lei chamavam de tolos, né? Jesus buscava os que não tinham orgulho e os que não tinham vaidade e aqueles que não se deixavam dominar. Jesus estava buscando esse povo simples que precisava receber todos os ensinamentos, todo esclarecimento. E aquele Hanã ria e desdenhando a pergunta a Jesus: você vai falar com os tolos daqui? E Jesus cala-se. Jesus fica calado porque ele veio justamente para as pessoas pobres e ignorantes que somos, para a gente despertar, né? Para que eles pudessem ter, para que nós pudéssemos, Jesus veio para que nós pudéssemos assim, ele trazia para nós, mostrava o amor, a humildade e a caridade. Continuando. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. Então, Jesus auxiliava todo o povo, né? Curava todos que pedia, as mulheres, as crianças, ele auxiliava todos que passavam por ele, sem se importar quem era aquela pessoa, ajudava o outro sem saber o que o outro fez e quem era ele e o que deixou de fazer. Importante para Jesus é estar ao nosso lado ensinando e nos curando. A história que homenageava Júlio César discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas. Não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina e as personagens da tua epopeia chama-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, tá? O mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro também, o irmão de Marta e Maria. Então, essas pessoas aqui, tudo que o Emmanuel colocou, passou para nós, para lembrarmos, são pessoas que passaram por Jesus, né? Que foi Júlio César, imperador romano, e seus sucessores que vieram. Foi nessa época que Jesus estava. Horácio era um poeta satírico, tá? Tá escrito aqui. E escrevia, ele era tipo um repórter hoje, né? Ele era poeta, ele escrevia as batalhas e as vitórias que aqueles homens fizeram lá naquela época, né? Nessa época ele tinha. Ele era um jornalista como hoje, né? Falava dos poderosos, que nem hoje fala dos artistas, fala do deputado, fala do presidente. Então, ele era assim, contava o momento que estava acontecendo. Falava dos poderosos na época, né? Nas conquistas que esses poderosos tinham dos bens materiais. E esse Macenas, que nome Macenas? Ele era também um poeta.
e os poderosos ficaram marcados na história, porque eles deixaram tudo a história, ele colocou a história. É que nem hoje, né? Quanta história nós temos já guardada do que foi passado para nós em vida, né? Desde que nós chegamos aqui. Mas o povo simples guardou. De que forma? Guardou essa presença de Jesus, essa presença divina consigo e a história de Jesus vivenciando. Não mostrando Jesus, mas vivenciando Jesus, mostrando o que veio fazer e sem perguntar. E Jesus vem, cuida, não pergunta: ô Bartimeu, o que aconteceu? E aí? Por que você, né, Lázaro, né? Então, são as pessoas que Jesus esteve e curou, né, a todos eles, sem perguntar, sem fazer sermão, né, e curava. Reunia todo o rebanho dele lá no Sermão da Montanha para ensinar, para passar a palavra. Jesus curou o cego, Bartimeu, curou o homem da mão mirrada, que está aqui escrito, e até hoje nós sabemos a história deles. Por quê? Porque ele era cego. O que aconteceu? Nós não sabemos. Não tem nada falado por Jesus. Jesus curava sem perguntar quem era ele, quem qual o seu nome, né? Curou o servo do centurião, à distância, né? Não sabemos os nomes deles. Ele curou, foi curando as pessoas. Não importava quem ele ia curar. Curou a mulher de Cananeia, curou a sogra de Pedro, curou o Lázaro. É isso. Então vamos finalizando aqui. Aí Emmanuel termina. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós. Olha que lindo, né? Tão vivo hoje. É muito lindo esse trecho aqui. Tão vivo hoje quanto ontem. Jesus está conosco, tão vivo junto conosco quanto ontem, quanto o passado. Ele está junto de nós, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade que exemplificaste para que surjam na terra, sem decisão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Salve Cristo, os que aspiram à conquista desde agora, em si mesmo, a luz do teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saudam. E te saudam. Pois e finalizando assim, dessa lição, a gente Manuel nos traz para refletir as nossas ações, né? E que nós estamos todo o tempo amparados, Jesus está ao nosso lado. E o que estou fazendo hoje de bom, né? O que ele nos deixou de ensinamento, o que ele exemplificou para nós, não importa o título e poder que a pessoa tem. Eu vou fazer isso para aquela pessoa porque ela tem o poder, ela tem bens materiais. Não importa. Quando você faz por Jesus, pelo tudo que ele nos ensinou, e para a gente seguir esse caminho do amor, da caridade ao nosso próximo, conquistar os nossos bens divinos agora. Está em tempo da gente buscar ainda muitas lições do Mestre Jesus que a gente não busca colocar em prática todos os dias. E quando colocamos em prática, erramos novamente no outro dia. Temos que retornar um passinho e novamente tentar acertar. É o Pai Criador de tudo, ele é. Deus é o Pai Criador de todos, de tudo.
dos animais, da natureza. E ele, esse Pai, quer nos ver felizes, quer nos ver no caminho do bem, né, ao lado dele, não é mesmo? Então, finalizando aqui o livro Religião dos Espíritos, foi, para quem vai, não sabe o tema, Louvor do Natal é a lição 90, tá? Leiam depois. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, vamos iniciar o capítulo 7 do Bem-aventurados os pobres de espírito. Olha só. E eu vou comentar, ler o item 1 e 2, tá bem? O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, e no capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, onde vê muitas coisas, mesmo sem compreender, mesmo sem ver, né? Por pobre de espírito, Jesus fala, Jesus não está direcionando aos tolos e aos orgulhosos, e sim aqueles que são humildes, que seguem com humildade, com amor. E diz que o reino dos céus é dos humildes e não dos orgulhosos. Os homens cultos de inteligência em geral têm a opinião elevada de si mesmo e da sua própria superioridade, até que chegam a considerar as coisas divinas como ele mesmo indigna de sua atenção. Preocupado com eles mesmos, né? E não poder elevar o pensamento a Deus. Essa tendência de se achar superiores leva muito frequentemente a negar algo que eu faça ser rebaixado e negar até mesmo a divindade ou concordar em admiti-la. E contestam um dos seus mais belos tributos, está dizendo aqui. A sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencido que só eles bastam para o bem governar, usando a sua inteligência como medida da inteligência universal, e se julgando apto a tudo a compreender. O orgulhoso não vê a possibilidade que é possível crer naquilo que não compreende e que não vê, né? Quando se pronuncia sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Os orgulhosos. Se não acreditam no mundo invisível e no poder, nesse poder extra humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas é porque o seu orgulho, aquele orgulhoso se revolta com alguma ideia, com alguma coisa que fizesse sobrepor, onde eu faria descer desse pedestal. Por isso, eles mantêm esses orgulhosos, eles se mantêm o sorriso de desdém quando encontrava Jesus, por tudo o que seja no mundo visível e tangível. Eles não aceitam, eles não recebem, ele não sente a presença do Mestre Jesus, ele não sente a presença divina. Atribui demasiada inteligência e o muito conhecimento para poder acreditar
Eles querem muita inteligência e conhecimento para poder acreditar em coisas que, segundo pensam, que são boas para os simples e humildes. Eles querem se impor, né, com a sua inteligência aos irmãos, né? Porque para eles os pobres de espíritos são aqueles que aceitam o que eles pensam. É isso que eles querem. Entre tantos digam o que quiserem, pois terão de entrar como os outros neste mundo invisível que tanto ironiza. Tá, fala aqui, Jesus. E traz aqui Kardec. Entretanto, eles terão que entrar como ou qualquer outros nesse mundo invisível que tanto eles ironizam hoje. Só então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder. O humilde compreendeu as leis divinas, sem compreender, porque ele sentiu a presença divina. Por isso Deus não iguala quando chegarmos no lugar. Vai estar os dois, ele não iguala, ele vai separar as suas ovelhas. Jesus, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, ele nos ensina que ninguém será admitido sem essa simplicidade de coração, né? Ter essa humildade de espírito. E o que o ignorante que ele possui essas qualidades será o preferido a sábio, porque foi humilde e acreditou em Deus. Ele está falando aqui, e o ignorante será, com as suas qualidades, será um sábio. Mas aquele sábio humilde que acreditou em Deus, porque nas outras épocas, e ainda deve existir, né, aqueles que são sábios, mas que não são humildes e não acreditam em Deus. Então Jesus diz que não vai igualar, ele vai separar suas ovelhas. E em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre a virtude que se aproxima de Deus. Já o orgulhoso, o orgulho, né? Não é orgulhoso, já o orgulho e os vícios que temos, né? Nessa encarnação, se não fazermos a nossa mudança, nos afasta de Deus. Uma razão muito natural, né? Pois é uma aceitação em seguir ou não os exemplos do Cristo. É o nosso livre-arbítrio, né? Ele não força, ele não obriga, ele nos deu o livre-arbítrio para ter essa aceitação, né? E a obediência das leis de Deus, assim como ele obedecia seu Pai, ele nosso irmão Jesus. Então, é a obediência às leis de Deus, sermos assim os pobres de espírito. Mas é pobre de espírito, mas somos ricos no moral, se assim estivermos buscando, né? Buscando as qualidades morais. E assim termina a lição de hoje. Quem quiser ler é o capítulo 7. 7. Bem-aventurados pobres de espírito, tá bom? Item 1 e 2. E neste momento vamos com o nosso coração bem tranquilos, buscando entender tudo que nos foi deixado por Jesus para sermos melhores, e sermos melhores aos outros que estão ao nosso lado. É assim, Jesus, vamos fazer a vibração neste momento. Essa vibração
seja colocado muito amor, paz pelo nosso planeta, envolvendo uma luz cor-de-rosa. Vamos envolvendo todos os lares, em especial o nosso lar onde nos encontramos, envolvendo muita luz, paz, amor, com todos os familiares, que o nosso lar seja envolvido em muita luz, para aqueles que entrar no nosso lar, sentir a presença de Jesus. Vamos vibrando pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, vamos vibrando pelas casas, todas as casas que pregam o Evangelho de Jesus, envolvendo todos os trabalhadores nessa vibração de saúde, força e fé, para continuar nas tarefas do Mestre, envolvendo todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações encarnados, que eles possam receber força, bom ânimo, saúde, e para os nossos irmãos desencarnados, e principalmente aqueles que recentemente chegaram na nova morada, que eles estejam sendo amparados, envolvidos em muita luz, que eles estejam sendo amados por toda a espiritualidade, recebendo todo o amparo. E assim, Jesus, agradecemos pelo nosso dia de hoje, por estarmos bem, pedimos assim essa permissão de estar recebendo neste momento todos nós, essa vibração de amor, de cura, de paz, de alegria no nosso coração. E assim, deixemos assim uma vibração de muitas luzes coloridas para que a espiritualidade, que os mentores que nos acompanham da nossa Casa Nova Era e os nossos mentores individuais possam direcioná-la, essas cores, aonde houver mais necessidade. E assim, Jesus, pedimos aos nossos irmãos para que eles colocaram a água, que as águas do nosso lar, da onde estiver, na caixa, na geladeira, qualquer garrafinha que tiver a água dentro do nosso lar, aonde nós estivermos, seja colocado o remedinho necessário, seja colocado força para o nosso físico, para que possamos ter bom ânimo, seja colocado energias energéticas, salutares para o nosso corpo físico, e que possamos receber todo esse remédio com agradecimento a todos nossos irmãos e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, Pai, finalizamos mais um Evangelho e que possamos encerrar juntos e que possamos estar juntos sempre nas tarefas do Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigada, Solange. Obrigada, Lucinda, Neuza, todos que entraram e aqueles que irão entrar depois, em um outro momento. Seja muito bem-vindo e que Jesus abençoe a todos.